Hoje viemos com uma convidada lá da Paróquia Divino Espírito Santo. É a Fabienne. Ela veio contar um pouco da história dela pra gente e contar de um testemunho dela. Então, é com você, Fabienne. Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Fabienne, eu tenho 19 anos. Eu faço parte aqui da Paróquia Divino Espírito Santo, eu sou serva do grupo Adoradores do Rei Jesus. E hoje eu fui chamada aqui para partilhar com vocês um pouco do meu testemunho, daquilo que Deus fez na minha vida. Bom, eu não sou natural aqui de Brasília, eu nasci e vivi no Maranhão até os meus 7 anos de idade. Depois a minha mãe me trouxe pra cá. E minha avó e minha mãe, elas sempre me levaram pra igreja católica, então já era um ambiente que eu já estava bastante acostumada. Porém, conforme eu fui crescendo, chegou uma época da minha vida a qual eu fazia de tudo para não ir para a igreja. E coincidentemente, essa época que eu fazia de tudo para não ir para a igreja era na época que eu estava desfrutando daquilo que o mundo me oferecia e me dava de graça e eu achava que era tudo maravilhoso. Então, dos meus 12, 13, 14 anos, eu comecei a experimentar do mundo, as coisas que ele me oferecia. Então, quando eu falo para as pessoas que eu já experimentei de tudo, elas ficam: Fabienne, tudo é muita coisa, mas eu tenho convicção de que eu vivi muita coisa que não era para mim ter vivido enquanto eu vivi no mundo. Então eu comecei a namorar muito cedo, eu comecei a desrespeitar o meu corpo muito cedo, eu comecei a viver coisas que convinham para aquele ambiente que eu vivia muito cedo. Então eu comecei a matar a aula muito cedo, comecei a experimentar de coisas erradas, bebida, droga nem tanto, mas eu comecei a experimentar dessas coisas muito cedo. E até os 17 anos foi assim. Então eu fazia coisas que não agradavam nada o coração de Jesus e eu tava muito feliz ali. Eu achava que aquilo ali era tudo pra mim. Que aquelas amizades que eu tinha eram as melhores amizades do mundo. Então, vivendo todo esse tempo, né, foi cerca de uns 3 anos aí nesse rolê muito doido da minha vida com o mundo, experimentando de várias coisas. Eu lembro que eu saía escondida da minha mãe e eu ia para as festas e eu ficava loucona e achava que aquilo tava tudo certo. De fato, é bem convicto dizer de que eu não tinha conhecimento da pessoa que era Jesus Cristo, do que ela podia fazer na minha vida. Então, como muita gente que tá aí no mundo também não tem esse conhecimento e vive essa vida, vive uma vida totalmente desregrada em todas as áreas, eu também vivi. E foi uma época muito difícil da minha vida, porque eu estava completamente afundada no meu pecado, mas eu não tinha conhecimento daquilo que eu estava vivendo, eu só achava que era tudo muito bom e tudo muito maravilhoso. Então eu vivia tudo com total liberdade. E minha mãe não sabia nem da terça metade dessas coisas que eu vivia, porque nunca foi um relacionamento assim de que a gente trocava as coisas, né? Mas chegou um tempo que ela descobriu algumas coisas da minha vida, qual foi o ápice dessa fase que eu vivi, né, de um adolescente totalmente rebelde, que foi quando a minha mãe ela começou a entrar em desespero dentro de casa e eu não queria nem saber do que ela estava sentindo. Eu lembro que eu não ligava nada se ela estava chorando, eu só queria continuar fazendo aquilo porque eu achava que aquilo era tudo que eu precisava, sabe? Eu já me achava dona do meu próprio nariz, então chegou, né, no primeiro ano do ensino médio, que foi essa época mesmo aí do ápice do meu mundanismo, posso dizer assim, que eu vivia as coisas do mundo, que nem minha mãe me reconhecia mais, que eu já tava matando muita aula, foi o ano que eu reprovei na escola, que eu já tava fazendo muita coisa errada, eu ia pra casa de pessoas sem nem saber quem eram aquelas pessoas, então eu comecei a desfrutar dessas coisas que o mundo me oferecia muito rápido. Até que chegou um tempo que foi dia 28 de julho de 2019, que foi onde aconteceu o meu encontro com Jesus, que eu não sabia que ia acontecer. Dessas idas para a igreja que eu não queria ir de jeito nenhum, eu inventava até dor de barriga para não ir, foi que o padre anunciou que abriria o retiro de um grupo jovem. E minha mãe pegou e insistiu até o último instante para eu fazer. Mas chegou na última semana que já tinha feito a minha inscrição, né? Chegou na última semana eu falei: mãe, eu não quero fazer. E ela falou: tá bom, a gente não tem dinheiro mesmo pra pagar, então você não vai fazer. Fala com os tios. Aí eu peguei e falei com os tios. E beleza. Tinha esquecido desse grupo, não tava nem aí mais. Os retiros seriam sábado e domingo. Na quinta-feira, bateram aqui no portão de casa os tios desse grupo jovem e falaram que vieram confirmar a minha inscrição. Só que eu falei: cara, eu já desfiz a minha inscrição, não quero mais saber disso.
E aí eles insistiram, eu falei, não, mas minha mãe não tem dinheiro pra pagar. Achando que aí eles iam, né, sair. Mas Deus, ele é muito providente. Quando ele não aguenta mais ver a sua alma no lixo, ele te busca onde você quer que você esteja. Aí eles falaram, não, você vai fazer o retiro sim. Beleza. Acordei no sábado pra ir cedo. E os tios vieram buscar aqui em casa e tudo mais. Chegamos lá, um monte de gente que eu não tinha a menor ideia de quem era, porque eu tava em uma paróquia, como eu mudei de cidade, eu tava em uma paróquia que eu não sabia nem quem era aquela galera, eu não sabia nem quem eram aquelas pessoas e não queria estar ali de jeito nenhum. E eu lembro que nesse dia, desse sábado, eu cheguei em casa chorando porque eu não queria mais ir para aquele lugar, porque eu não tinha me encontrado ali, aquelas pessoas eram totalmente fora do que eu estava acostumado, ficavam sempre as pessoas muito juntas, sabe, eu sozinha, totalmente que não era para estar ali. Então, cheguei chorando e falei que não ia, mas aí acabou que no outro dia eu acordei e eu fui, e foi onde tudo começou, onde Deus começou a fazer na minha vida. Mesmo eu não tendo conhecimento de quem era Jesus, ele fez questão de naquele dia se apresentar para mim e falar que eu era filha dele. E eu lembro que nesse dia foi muito importante para mim porque aconteceu realmente coisa de que eu não tinha noção de que poderia acontecer com uma pessoa que vivia da forma que eu vivia, entendeu? Aí Deus fez grandes coisas naquele dia. Foi o dia que ele se apresentou para mim, o dia que eu conheci e o dia que começou o meu processo de conversão. Nesse dia 28 e 29 de julho, começou a acontecer coisas extraordinárias na minha vida. E eu lembro que pra mim, graças a Deus, não foi muito difícil abandonar o mundo, porque conforme eu me decidi a abandonar certas coisas, Deus me presenteava com coisas muito mais grandiosas relacionadas àquilo. Então eu lembro que eu terminei um relacionamento, só que aí Deus me presenteou com um relacionamento muito mais lindo, que é o relacionamento com Ele. Eu perdi todas as minhas amizades, toda aquela galera saiu da minha vida e eu lembro que eu não ficava triste porque elas estavam saindo da minha vida. Porque conforme elas iam saindo, Deus me presenteou com um pessoal totalmente de Deus mesmo, sabe? Que são anjos na minha vida e que hoje em dia eu ainda rezo por essas pessoas, mas que eu não sinto falta daquela amizade que eu vivia com elas porque era uma amizade que me afundava. E se aquilo me afundava e me levava para longe de Jesus, eu, graças a Deus, aprendi muito cedo de que tudo que me afasta de Jesus, eu preciso me afastar deles. Então, eu vivendo esses processos e vivendo esse momento de desapego com o mundo, Deus, ele foi muito bondoso comigo e me presenteou com coisas grandiosas, maiores do que eu podia imaginar. Eu não faço mais parte desse primeiro grupo jovem, a qual eu comecei e iniciei, né, um processo de conversão. Hoje em dia, como eu disse para vocês, eu sou serva do grupo Adoradores do Rei Jesus. Eu tenho um ministério, evangelização aqui na internet e eu vivo a minha vida com Jesus hoje, graças a Deus, de uma forma muito bela e muito grandiosa, com coisas que Ele me permitiu viver e de uma forma que Ele não me faz mais sentir falta de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu permiti que o meu corpo vivesse. E mesmo eu vivendo tudo isso, Jesus foi muito misericordioso comigo e me acolheu de volta, assim como Ele acolheu o filho pródigo. Então, foi de uma forma muito linda tudo isso que eu vi. Eu sou muito grata a Deus por Ele ter me encontrado e me permitido falar e contar isso pra vocês aqui hoje, porque eu sei que foi necessário. Quando eu vejo que as pessoas falam que o meu testemunho alcança pelo menos uma pessoa, eu já fico muito feliz, porque eu sei que tudo aquilo que eu vivi foi necessário para que fosse testemunho hoje. E ter encontrado Jesus, que é o maior testemunho da vida de qualquer pessoa, é muito gratificante, muito prazeroso também. E a mãe dele, a Virgem Maria, que está sempre presente na minha vida, desde sempre. Quando eu conto meu testemunho, eu não conto a parte com a Virgem Maria, porque eu gosto de contar separado, porque ela fez grandes coisas pra mim. Foi desde o começo que eu senti a presença dela e que ela me acolheu e ela que me leva ao filho dela. Sem ela, eu não estaria aqui, porque muitas vezes é ela que me sustenta e me leva até Jesus. Então, o que eu queria falar pra vocês, pessoal aqui do Segue-me, é que não desistam da promessa que Deus tem para a vida de vocês. Por mais que seja muito difícil abandonar o mundo e tudo que Ele oferece pra gente, a glória de Deus, a graça dele, o que Ele tem pra nossa vida é muito maior. Uma menina de 13, 14 anos que começou a viver num mundo muito pesado e a experimentar de coisas horríveis. Hoje está aqui na presença de Deus, não é a mais perfeita das servas dele, mas está aqui
ele acolheu nesse exército de cristãos, de católicos. E eu sou muito feliz vivendo da forma que eu vivo hoje. Não sinto falta, zero saudade daquilo que eu vivia, não tenho vontade de voltar, não me vejo mais longe da presença de Deus. Porque de fato ele foi muito misericordioso e eu quero retribuir isso pra ele, por mais que ele não precise, mas eu quero viver pra ele todos os dias da minha vida, porque ele viveu e morreu por mim. Então é isso, fiquem com Deus, que Nossa Senhora abençoe muito vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, e é isso.